Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou a Thaís, aqui do canal Thaís Louveadiá. Antes de começarmos o vídeo, eu queria pedir desculpas sobre o vídeo anterior, que a gente teve um probleminha técnico no áudio e acabou vazando a minha voz por cima. Mas eu já apaguei e estou focada em trazer o melhor para vocês agora. E hoje é um estudo profundo que eu preparei com muito carinho, baseado num testemunho fortíssimo que aconteceu lá no Crente Podcast. Eu fiz uma curadoria e selecionei apenas as partes mais impactantes da fala da missionária para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, ela ensina sobre a disciplina do jejum e os horários de oração. Depois traz uma chave poderosa sobre as legalidades na área financeira. E por fim, a revelação que está na capa, o mistério do umbigo e o cativeiro na alma. Eu reduzi o vídeo para deixar apenas o filé mignon do ensinamento para vocês. Fiquem até o final, porque cada minuto aqui é uma chave de libertação. Então vamos para o vídeo! Visões espirituais que tem no mundo espiritual, várias pessoas estão lá e não sabem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem vários traumas do passado, ela tem feridas ainda abertas, rejeição, abandono, tem coisas que ela passou não resolvidas, isso se forma um cativeiro espiritual, tá? Às vezes essa pessoa foi traída, sofreu do adultério, sofreu um abuso na infância. E aí eu tive uma experiência que eu visitei esses cativeiros, né? O Senhor me levou numa prisão, onde estava muito escuro, um túnel assim, e eu vi almas das pessoas presas lá, nessa prisão espiritual. E Deus falou, a alma dessas pessoas já está aqui presa. Por quê? A nossa alma ela é infinita, a nossa alma ela consegue ser fragmentada. Alguns fragmentos de alma ficam presos em cativeiros, e aí a pessoa não consegue romper. Ela não consegue romper, às vezes, na área financeira, na área sentimental, porque está em cativeiro e não sabe. Isso também inclui traumas, pecados e alianças também? Sim. Que a pessoa fez no passado? Sim. Isso também faz a alma da pessoa entrar em cativeiro, tá? E, às vezes, a pessoa está em cativeiro e Deus está querendo mostrar para ela ser liberta. O que acontece? Geralmente, quem está em cativeiro espiritual começa a sentir como se ela estivesse presa, como se ela rodasse, tentasse fazer algo, sempre fizesse o máximo dela e nunca saísse do lugar. A pessoa que está em cativeiro, ela vai começar a sonhar que ela está presa, que ela está num quarto escuro. Sempre em lugares escuros, presa, ela não consegue, às vezes, ela anda e não sai do lugar. Cheia de correntes, às vezes um lugar cheio de fezes. São sonhos de quem está em cativeiro espiritual. Deus ele avisa em sonhos, assim, as pessoas que precisam de libertação? Avisa. Sempre em sonho? Avisa, mas às vezes a falta do discernimento, a pessoa não entende. Mas o inimigo também pode querer atrapalhar também o sonho, né? Ele pode dar um sonho nele, né? Quando o sonho é de Deus, nós sabemos que ele vem como aviso, algo está errado. Você nota várias coisas dentro do sonho que estão querendo te avisar alguma coisa. Você pensa assim, isso daqui está tentando me avisar algo. Algo está errado. Eu estou sendo perseguida, eu estou preso. Deus está dando esse sonho. O inimigo ele pode burlar o sonho e vir em sonhos totalmente perturbadores para tirar sua paz. Sonhos que vai ter acidentes, só que se você acreditar naquilo vai acontecer. Entende? Agora eu vou entrar numa questão bem polêmica aí. A pessoa está tendo opressão ou uma oposição tal. Por que Deus ele não vai lá e resolve esse problema sem a gente pedir? Ele fica te avisando, ele, né? Poxa, eu tô indo na igreja, eu tô cantando, eu tô lá lendo a palavra. Por que Deus ele não vai lá e não faz? Deus tem o jeito dele de trabalhar. E o mundo espiritual, ele é regido por leis. Deus criou leis. Então, se nós não acertarmos nessas leis, a gente errar essas leis, não cumprir, tem a consequência.
vem a consequência. O mundo espiritual, igual a Bíblia, se eu não cumprir o que está escrito aí, Satanás ele tem total acesso à minha vida. E aí Deus espera porque a Bíblia diz que quando Moisés orava, no deserto Deus respondia, Deus fazia. Deus espera a gente pedir, espera a gente falar. Espera a gente orar, a gente buscar. Porque tem gente que não quer a ajuda de Deus. Tem gente que não quer buscar de Deus, fala, eu não quero. Isso daqui não é, Deus não vai resolver. Então ele espera o nosso coração ir até ele, buscar ele, pedir ajuda, e aí ele começa a dar o quê? O que você deve fazer. Ele não vai resolver o seu problema assim, pronto, tá resolvido. Uma mágica, não. Ele vai te dar o que você vai fazer e através daquela obediência que você tiver, o problema vai ser resolvido. Ele vai te dar estratégia. E para ter estratégia e ouvir a voz de Deus, tem que estar ligado com Deus. Às vezes Deus está falando e a pessoa não está ouvindo. Ah, Deus não me deu estratégia, não falou comigo. Você pediu discernimento dessa situação? Às vezes a pessoa está orando errado. Senhor, me abençoa. Senhor, como que Deus vai abençoar se ainda tem aquela maldição para ser quebrada? Então, ela tem que saber orar e pedir, Senhor, me revela tudo que está em oculto e escondido. Começa a fazer essa oração para o Espírito Santo. Você vai ver coisa que você nem lembrava mais do passado que precisa ser quebrado. E ali Deus vai te dar discernimento de como agir e a sua vida vai dar assim uma alavancada, vai acelerar. Olha só. Acelerar. Verdade. Ele já disse que tem principado, que tem potestade, hoste do mal. A Bíblia diz em 1 Coríntios que as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus para vencer o poder das trevas. Então, assim, às vezes nós precisamos de armas espirituais, que é o discernimento que você falou, que é a oração, que é o jejum. Tá ali, às vezes, escrito de uma maneira que a pessoa não entende, porque a Bíblia é uma revelação. Nem todos vão entender. Deus revela para quem Ele quer. Não é para todos entenderem, tá? Alguns vão ler e não vão entender. Aí, de tanta pessoa começar a ler, daqui a pouco ela começa a entender, porque o Espírito Santo começa a revelar. Então, o que acontece? Quando eu sei o que Jesus ensinou e eu coloco em prática, Ele ensinou o jejum, Ele ensinou a oração, Ele ensinou a buscar, Ele ia no monte buscar a Deus, e tem gente que anula isso, fala que não precisa, entende? Esse é o problema. Sim. E você bem comentou nos últimos episódios sobre essa questão de horários, né? O horário é meia-noite, às 3 horas, Isso. E qual que é o outro horário que você falou? 3 da manhã, 9, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite e meia-noite. Então são 8 a cada horas. 3 horas. Verdade, a cada 3 horas. Por que muda? Por que algo acontece assim, nesses horários, a cada 3 horas? A cada 3 horas abre um portal onde tudo fica mais intenso. Então, qualquer horário que a gente orar, Deus vai ouvir, Deus vai fazer. Só que quando a gente ora estratégico, com horário, ontem eu tive um testemunho no meu celular. Uma moça que assistiu o podcast, ela estava com 31 semanas de gravidez, e aí a bolsa dela tá normal, só que ela começou a ter contração. E ela viu o espírito da morte, e Deus falou, repreende, ela repreendeu. E ela estava com uma infecção muito alta, tinha que fazer o parto dela. E ela começou a seguir os horários de oração, que ela lembrou do podcast. Começou a seguir os horários, começou a orar a noite toda, repreendeu o espírito da morte. Meia-noite, 3 horas da manhã, ela começou a orar por batalha espiritual, por libertação. Meio-dia, ela orou por livramento da filhinha dela. E ali ela teve um testemunho que a bolsa dela não rompeu e ela parou de ter contração. A infecção sumiu, coisa que era impossível sem ela tomar medicamento. Sumiu, assim, no período de tempo da noite pro dia, e ela está normal. Ela está sob observação, mas graças a Deus o bebê não nasceu ainda. Então, assim, ela falou, Ana, eu vi o poder de orar nos horários proféticos, né? Meio-dia a gente ora repreendendo a morte, porque meio-dia
o espírito da morte passa. Então, no Salmo 91 a gente vê o espírito da morte que assola ao meio-dia, né? Uhum. Deus, ele dá várias coisas na palavra que tem gente que não entende. Então, assim, tem 6 da tarde que a gente ora por gratidão, apresenta o altar da nossa casa, meia-noite ora por libertação de alguém que precisa de libertação, mas para manifestar demônio, para ter autoridade, é 3 da manhã. 3 da manhã a gente ora para manifestar demônio, para ganhar autoridade no mundo espiritual, e tem a troca de anjos ali 3 da manhã, porque eu já vi. Eu estou orando 3 da manhã, às vezes o Senhor abre minha visão, eu vejo saindo um anjo e entrando outro. Eles são extremamente organizados, assim como no reino das trevas, que imita o reino de Deus, também é organizado. Nessa hora há uma batalha no mundo espiritual, 3 da manhã. Quando há a troca de anjos. Os demônios, eles tentam contra a nossa vida, eles tentam nos atacar ainda mais. Então, o que acontece? Deus, ele desce essa hora, a presença de Deus desce e vai visitar cada um às 3 da manhã e ver o que você fez para ele no seu dia. O que você fez o dia todo. Ali ele recolhe tudo que você fez e abençoa você. Você ganha conforme foi o seu dia de busca. Então, muita gente não recebe a bênção porque nessa hora está dormindo. Não fez nada para Deus o dia todo. 3 da manhã, está dormindo. E pela misericórdia dele, tem a troca de anjo, mas o inimigo não toca. Às vezes o inimigo consegue trazer um sono perturbador, a pessoa não consegue dormir bem, porque não busca. E os horários de oração são muito importantes. 9 da manhã, orar pela empresa. A minha empresa, ela não está indo bem. Orar por negócios, empresas. Então, tem ali as estratégias. Vamos falar um pouquinho sobre jejum, né? Qual é a maneira correta de você fazer o jejum para que ele seja estratégico, não seja só um momento de passar fome, né? Sim, o jejum ele tem que ser espiritual. Tem gente que pede coisas materiais no jejum e acontece. Não é uma troca, não é uma barganha. Só que eu já vi pela fé da pessoa, Deus conceder aquele pedido ali. Só que o jejum correto é o quê? A pessoa ela vai pedir intimidade com o Espírito Santo, ela vai pedir autoridade, ela vai pedir unção, ela vai pedir algum dom. Então, o jejum espiritual que realmente funciona e que dá ali no mundo espiritual aquele avanço é esse, pedir coisas espirituais. Então, eu vou tirar um tempo para eu ficar sem comer nada e sem beber nada, que é o jejum total, ou sem comer nada, podendo beber água, podendo beber um golinho de café com pouco açúcar, um suco natural, um chá, que é o jejum parcial. Quando essa pessoa fica muito tempo no líquido, ela pode fazer o jejum parcial bebendo essas coisas assim. Mas o açúcar não é recomendado, porque ele aumenta o sofrimento na hora do jejum. Por que ele aumenta o sofrimento, né? Por causa dos compostos que ele tem, né? Ele aumenta o sofrimento na hora do jejum, o açúcar. Ele traz uma vontade de comer mais forte. Entendi. Então não é muito bom, né? É. Como que você indica, assim, alguém que nunca fez jejum vai fazer pela primeira vez? Como que você orienta ela a fazer? Eu fazia uma vez na semana. Então, eu escolhia dia. Eu colocava assim, toda segunda eu vou estar de jejum. Tá. O que eu fazia? De 6 da manhã às 9h30, 10 horas da manhã no máximo, porque eu não aguentava passar disso. Então, eu tomava água de 6 até 9h30, 10 horas da manhã. E não comia nada. Falava, Senhor, eu estou fazendo jejum de teste. Se caso eu comer, me perdoa. Porque a pessoa come e ela para. Ela não deve parar. Pedir perdão para Deus e continuar. Se alguém te irritar no jejum, não pare. Peça perdão para Deus e continua. Porque a estratégia do inimigo é te paralisar. Se você parar toda vez que você errar, você nunca vai conseguir romper. Por isso que muita gente não rompe. Importante isso aí. Muito. Eu já fiz jejum e parei. Não é... Entendi. Olha só, tá vendo? É quando o inimigo usa pessoas para te irritar.
E aí que geralmente começa a ter sonhos com perseguição. E quando o marido faz jejum e a esposa irrita? Como que faz? Quando o inimigo usa o próprio. Aí coloca a esposa dentro do jejum. Coloca assim, Senhor, blinda a mente da minha esposa, do meu esposo, através desse jejum. Pede uma blindagem para ela, toda vez que for jejuar. Porque os que mais vão ser usados para nos irritar é quem está próximo de nós. Aí teve uma moça numa live minha esses dias que perguntou assim, irmã Ana, se você ficar irritada no jejum, você para o jejum? Eu falei, irmã, se eu parar o jejum cada vez que eu me irrito, que eu zango com uma criança, eu não vou jejuar nunca. Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho um marido dentro de casa 24 horas comigo. Eu tenho 2 cachorros. Então, assim... Às vezes a pessoa trabalha tem um emprego que é estressante, né? Sim. E o inimigo vai usar quem está próximo. Eu tive uma experiência que eu estava no jejum de 40 dias. O meu filho não sabia. Quando eu cheguei no dia 38, ele me irritou tanto que eu peguei o chinelo e dei uma nele. E aí, a hora que eu dei uma chinelada nele, sabe o que ele fez? Ele olhou pra mim e falou assim, mas você não tava de jejum? Pode parar seu jejum. Pode parar seu jejum. Eu falei, capiroto, é você, né? Aí, eu falei, agora eu vou dar mais 3. Mas... Não é? Isso aí. Pai, Filho e Espírito Santo. E... eu falei assim, gente, como que ele sabia? Ele não sabia que eu estava de jejum. Eu falei, então, eu vou terminar o meu jejum de 40 dias e eu sei que você vai cair por terra. Eu não parei, eu ajoelhei e pedi perdão para Deus, porque eu me irritei com a criança. Gente, acontece, é normal. Acontece, tá? É o que mais acontece. Eu saía de jejum, lá no meu trabalho dava tudo errado. Todo mundo tentando me irritar. Eu falei, Senhor, eu não pedi sabedoria no jejum, pelo amor de Deus. Para de trazer problema para eu resolver. Porque era tanto problema que a gente pensa em desistir. Mas o segredo é o quê? Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus e resistir ao diabo que ele vai fugir. Eu catei o meu filho, sentei ele, orei, falei, em nome de Jesus, Senhor, toda resistência na mente, todo ataque. E comecei a guerrear. E aí finalizei os 40 dias. Foi quando meu ministério começou a ser ativado. Após isso, meu ministério foi ativado. Então, assim, é muito sério. A gente ri tudo porque, assim, as pessoas são usadas. As situações ocorrem dentro do nosso lar, são né? usadas. Dentro que... São. E você acha prudente avisar o cônjuge? Você, eu vou jejuar esse dia aqui. Não? Não é necessário, não. Não? O demônio já sabe, já. Não precisa nem avisar, o demônio já vai saber, já que você está de jejum. O mundo espiritual já começa a se movimentar e aí ele já vê que você entrou em jejum. Quando a gente entra em jejum, uma luz se acende, o fogo do Espírito Santo se acende dentro de nós. Eu já tive experiência de estar na mentoria de jejum, o demônio não olha para mim e ele fala, tem uma luz em você que eu não consigo te olhar. Quando eu estou em jejum, isso acontece. Missionária, e o que você aconselha às pessoas antes de fazer o jejum ali no ambiente da casa dela, assim, o que ela precisa mudar, o que ela precisa melhorar ali, né, antes de começar um propósito? Sim. Colocar a casa em ordem? Sim. Antes de Deus prosperar alguém, primeira coisa que ele vai fazer, orientar a pessoa como que ela vai prosperar. Então, se essa pessoa, ela guarda coisas velhas, coisas antigas, lixos dentro de casa, tá? Essa pessoa, ela vive num ambiente de escassez, onde tem gente que pega até coisa usada na rua, no lixo e leva para dentro de casa. Eu lembro que o meu pastor falava, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa palavra entrou em mim. Por quê? Para Deus nos prosperar, a nossa casa não deve estar com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Primeiro, essa pessoa tem que arrumar a casa dela. Essa pessoa tem que colocar a casa dela em ordem como? Jogando coisas velhas fora. Coisas velhas, quebradas, lixos. Fazer uma limpeza ali, total na casa. Para preparar essa casa para receber a bênção do Senhor. Então, essa pessoa vai jejuar, vai orar, vai pedir para Deus mandar os anjos dele. Mas se essa casa, não estou falando de pobreza, porque tem muita casa simples, eu já morei em casa simples, de chão de terra, mas tudo limpinho, organizadinho.
Entende? Tem casa que as pessoas têm um espírito de escassez, um espírito de sujeira, que acumulam sujeira na casa, porque esse demônio não deixa essa pessoa limpar a casa. Então, essa pessoa ela vai ficar com a vida presa, paralisada, porque esse demônio não deixa ela limpar, ela não tem ânimo para levantar e limpar a casa. Ou às vezes essa pessoa vai trazer lixo para dentro de casa, comida velha na geladeira, tá? Comida velha, fica 3 dias comida na geladeira, essa pessoa quer comer, não quer jogar fora. É um espírito de escassez que tem dentro dessa casa. E essa pessoa precisa se levantar em quê? Em consertar esse lar primeiro, para depois começar a jejuar e colocar tudo no seu devido lugar. Cativeiros financeiros. Tem muitas pessoas que estão nessa situação, né? A vida financeira travada. E por que geralmente isso acontece? Esse tema é muito importante e muita gente não sabe o que intervém na área financeira. A área financeira, ela tem os princípios que tem pessoas que não imaginam como funciona. Então, eu vou falar aqui algumas coisas que travam a área financeira e criam cativeiros financeiros, tá? A primeira coisa é aquele jogo de aposta, tigrinho. Aquilo trava a área financeira. Crentes que jogam jogo do tigrinho, jogo de aposta, eu falo isso com todo temor, trava a área financeira, aquilo é engano, tá? Pessoas que pegam dinheiro emprestado com a agiota, trava a área financeira. Pessoas que participam de rifa, não dentro da igreja para ajudar a igreja, mas por vício, porque quer ganhar. Ah, eu quero ganhar o carro, vou participar todo mês. Trava a área financeira. Participa de alguma pirâmide. Ah, vamos fazer sorteio. Todo mês a gente coloca nome e essa pessoa vai ser sorteada É uma pirâmide. Isso também dá legalidade. Coisas que dão legalidade na área financeira que muita gente não sabe é a área sexual, tá? Porque o mundo espiritual, o dinheiro no mundo espiritual, ele tem preço de sangue. A gente trabalha e nós damos o nosso sangue e suor. Tem isso, né? Então, uma pessoa para fazer, às vezes, uma obra de feitiçaria, ela oferece o quê? Dinheiro. Porque o dinheiro vale sangue. E as entidades querem sangue, tá? O que acontece? Se eu emprestar o dinheiro para alguém, essa pessoa fizer algo de errado com o meu dinheiro que eu emprestei e ele vai voltar para mim, ele ainda é meu. Feriu a minha área financeira. Se ela fizer algo errado, por exemplo, emprestei para ela, ela comprou um cigarro. A minha área financeira já vai travar. Se eu der, aí já é dela. Se Deus falar, pode dar. Sim. Aí já é dela, não vai ferir nada em mim, porque passou a responsabilidade para ela. Se houve na minha família adultério, fornicação, prostituição, pornografia, coisas imorais, o sexo, ele tem ali um rompimento de vasos de sangue. Então, alianças erradas fora do casamento, imoralidade, travam totalmente a área financeira, porque o diabo, ele pega o sangue, tá? Então, o que acontece? A nossa cama é um altar. A nossa cama e a nossa mesa são 2 altares na nossa casa. Quem recolhe a energia sexual ali imoral é o demônio. Por isso que ele tenta o tempo todo levar o casamento para o lado imoral, porque quem recolhe já não é Deus. E ele se alimenta daquilo. Se alimenta daquilo. Nisso, ele vai travar a área financeira totalmente da pessoa. Tudo travado. Se teve adultério na sua família, se teve prostituição, se teve algo imoral, pode fazer renúncia que a sua área financeira vai destravar. Outra coisa que trava a área financeira, homicídio, suicídio, aborto, porque derramou sangue inocente. Muitas das vezes, no homicídio ali, o meu avô, ele queria comprar a terra de fulano. Fulano não vendeu, ele foi lá e matou. E pegou a terra, acabou. Aquela geração na frente, ela vai pagar pelo que o meu avô fez. E aí vai travar a área financeira, vai ativar um demônio da morte, onde esse demônio vai matar gerações futuras, tá? É uma coisa, assim, muito mais complexa do que a gente imagina. A área financeira, tem gente que fala, irmã Ana, eu não consigo prosperar.
Analisa se tem algo do que eu falei aqui, se tem uma dessas coisas na sua família. Se tiver, renuncia. Fala assim, eu renuncio esse pecado aqui que meu parente cometeu, que lá atrás aconteceu. Eu renuncio isso daqui que eu cometi em nome de Jesus e peço perdão. Quando tiver a renúncia e o pedido de perdão, essa pessoa vai notar que a área financeira dela vai começar a andar. Outra coisa, quebrar princípio do dízimo também trava a área financeira. O dízimo, ele não é para nos abençoar, tá? Jesus, em momento nenhum, ele cancelou a lei. Então, ele veio para cumprir a lei. O dízimo, ele ainda é um princípio espiritual ativo. Eu creio nisso, porque eu já tive várias experiências com o dízimo. O dízimo é 10% do que eu recebo. Então, o que eu faço? Eu dou o dízimo e tudo meu fica protegido. Ele é o quê? Para proteger tudo que é meu. Então, quando eu dou o dízimo, o demônio não toca no meu carro e faz estragar. O demônio não faz eu gastar muito dinheiro com farmácia, tá? Porque tem muita gente que fala, eu não dei o dízimo, mas gastei R$800 com farmácia, meu filho não para de ficar doente. Não vai entrar os demônios na despensa, fazer sua compra sumir. Porque muitas das vezes tem gente que fala, mano, eu faço compra, a compra some, e eu tenho que comprar e sempre está estragando alguma coisa. Se conserta com o Senhor. Você que não pode dar o dízimo ainda, ore ao Senhor, para Ele poder consertar a sua casa, você pagar suas dívidas, porque dívida também trava a área financeira, empréstimos no banco, tá? Comprar no cartão não trava. Mas empréstimos no banco, depois que eu fiz um empréstimo há 4 anos atrás, a minha vida financeira foi só ladeira abaixo. A Bíblia diz que a gente não pega emprestado, a gente empresta. Então, quando eu peguei um empréstimo, a minha área financeira foi só ladeira abaixo, tá? A oferta, ela é feita para quê? Ela não é obrigatória. Pode dar na vida de qualquer pessoa que a pessoa sentir no coração. O dízimo é só na igreja que você congrega, que você se alimenta, tá? A oferta não tem valor específico e ela é feita para quê? É uma semente que você planta e depois você vai colher. Você direciona aquela semente na sua casa e leva até o templo do Senhor. E ali a oferta é uma semente de bênção que após ela nascer, você vai colher. Eu queria ler aqui Malaquias 3:11, que vai dizer assim, ó. Malaquias 3. Peraí. A área financeira, ela tem Deixa eu só princípios, né? Tem leis, como toda a área da nossa vida. Tem leis a seguir. Não seguiu a lei, não prospera. Uhum. Quero ler um versículo aqui de Malaquias 5:46. É rapidinho, ó, porque é muito importante isso aí. Muito. Ele vai falar que vai arrepender o devorador. Né? Sim, eu já vi esses demônios. O migrador, cortador, gafanhoto, devorador, eles existem. Aqui, ele vai falar aqui, ó. É 3:11, perdão. 3:11. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A primeira função do dízimo é para trazer mantimento. É necessário que haja mantimento, né? Poxa, eles falam que o dízimo antigamente não era dinheiro, eram outras coisas. Poxa, mas a igreja vai viver de coentro hoje? Não vai viver Nos de dias coentro. atuais Pelo amor de a Deus, gente né? Dá ganha, licença. Então, ó, traga todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhe abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Ó. Olha só. Aqui ele não está falando que ele vai dar dinheiro Fácil. Não. Ele está dizendo que o trabalho que você fizer... Ele vai proteger do devorador. Isso. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes,
porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. A palavra diz, né? Ela nos dá essa... Ó, vai repreender o devorador na nossa vida. Com certeza. Então tem muita gente que está em cativeiro financeiro porque não tem noção dessas leis espirituais. É porque não é fácil, né? Quando você fala assim, uma nação, por exemplo, uma nação, quando ela está sendo cativa, presa por um governo que ali está aprisionando as pessoas, é um governo ditatorial, a nação não liga. Agora mexe no bolso da pessoa para ver se a nação não se levanta. Como já aconteceu no Brasil, de destituir uma presidente, e está acontecendo no Irã hoje. O povo nem ligava. Agora que mexeu no bolso, o povo mexeu. Então a gente tende a entender. Quando mexe no nosso bolso, a gente já fica assim, né? A gente já acende uma luz de alerta e a gente fecha. Apesar que não estou querendo comparar a um ditador, porque o ditador nós não somos a favor. Mas estou querendo dizer que o dinheiro, quando mexe no nosso bolso, a gente tem uma reação, né? E o dízimo, quando a gente dá, a gente está falando o que para Deus? Eu não sou apegado. O dinheiro não é o meu Deus. Isso. Eu sou grato pelo que Deus me deu. Isso. Então é um gesto de gratidão à casa do Senhor, né? 10%. O que eu senti? Quando eu dou 10%, 90% fica abençoado na minha mão. O que é melhor, 90% abençoado ou 100% amaldiçoado? Eu senti isso de Deus uma vez. Ou Deus sem falou proteção, isso comigo. né? Sem proteção. Porque acaba que vira uma maldição, né? Sim. Vira uma maldição, porque tudo começa a dar errado, tudo começa a quebrar. O inimigo, ele toca onde ele quer. Eu tive experiência com o demônio de não botar a mão no envelope do dízimo. Ele falou, não vou botar a mão dentro da bolsa dela, porque tinha um esmalte consagrado dentro da bolsa da moça. A gente falou, tira. Ele falou, não vou pegar, pega você, porque tem um negócio aí que queima a minha mão. Quando a gente tirou, era o envelope do dízimo dela. E aí, o missionário que estava comigo falou assim, você toca nas coisas de quem dá isso daqui? Ele falou, não toco em nada, não consigo tocar, queima a minha mão. Agora, quem não dá? Ele falou, eu faço o que eu quero, ficar doente, gastar com farmácia, carro estragar. Ele falou, o demônio falou. Meu Deus. Eu faço até acidente. Então, o dízimo é uma proteção, uma barreira de proteção. E ele blinda os nossos armários para o devorador não tocar. Ele blinda a nossa casa para o demônio não tocar. E é bíblico. Não tem discussão, né? Sim. Eu queria que você falasse mais um assunto, missionário, que deu um pouco de polêmica na outra vez, mas que você explicasse um pouquinho melhor para as pessoas entenderem, né? Você mencionou sobre o cordão umbilical da outra vez, né? Que a gente não deve guardar o cordão umbilical, devemos jogar fora. Isso. Mas por que nós não devemos guardar? Porque quando nós guardamos o cordão umbilical dos nossos filhos, ele tem sangue, tá? Ele contém sangue ali. O sangue, eu já vi pessoas entrar em espírito na minha casa. Se uma pessoa dessa entra e pega aquele cordão ali, faz obra com aquele sangue, ele consegue ter acesso ao meu filho. Então isso é muito sério, porque após o podcast, pessoas que foram pegar para jogar fora já não acharam mais o cordão umbilical dentro da caixinha guardado. Tinha sumido. Meu Deus. Tinha sumido. E eles falaram, o que eu faço agora? Desesperada. Eu falei, cancela tudo que foi feito. Ora cancelando, quebrando, pedindo para Deus quebrar. Eles oraram e situações que estavam acontecendo com os filhos deles foram resolvidas. Entende? Então, assim, se eu guardar esse cordão umbilical sem prática oculta, sem nada, não tem problema nenhum. É um gesto de carinho, porque eu quero guardar uma lembrança. Dente, cabelo, eu quero guardar. O problema é alguém ter acesso e fazer obra com isso. E o problema de enterrar o cordão umbilical é o quê? É uma prática oculta. Eu estou ali fazendo uma superstição de enterrar aquele cordão umbilical para o meu filho ser próspero, protegido. Eu, como cristão, não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor, ele protege o meu filho. Ele blinda. Tanto que eu enterrei do meu mais velho, porque eu não tinha discernimento.
E o Senhor me mostrou uma situação que ele estava passando de enfermidade que estava ligada a esse cordão enterrado. E aí eu tive que ir lá no quintal, tá? Derramar o óleo ungido e cancelar. Senhor, cancela toda a maldição desse cordão umbilical enterrado aqui. Tudo que foi, Senhor, na vida do meu filho, de maldição, de doença, de enfermidade, de trava, eu orei. Cancela. Se tem demônio, Senhor, em nome de Jesus, arranca, tira. Tira todo o acesso. Eu consagro ao Senhor Jesus. Se eu tenho guardado ou enterrado, por exemplo, a minha mãe enterrou o meu numa fazenda, não tenho mais acesso a essa fazenda. Eu vou pedir para Deus visitar aquele cordão, onde ele esteja, porque Deus, ele visita. E aí vou pedir para Deus quebrar toda a maldição que isso gerou. Dela ter enterrado o meu, se eu enterrei do meu filho. Não precisa ter acesso ao local, só pedir para Deus quebrar a maldição. E se tiver demônio ali, Deus tirar, expulsar em nome de Jesus todo acesso dos demônios. Se eu tenho guardado dentro de casa, eu pego ele, oro, Senhor, blinda esse cordão com teu sangue, que ninguém consiga tocar aqui. Blinda esse cabelo, esse dente com teu sangue, Jesus. Que ninguém consiga tocar. Eu peço ao Senhor que quebre toda a maldição por eu ter guardado ele, e aí eu vou e jogo fora. Não faz sentido, né? Você ficar comemorando uma coisa, guardando algo que é do passado. Não. Você vai falar pra gente olhar para as coisas que estão à frente. Nossa, né? O nosso umbigo, ele tem uma ligação muito forte à nossa hereditariedade. Por quê? A nossa família lá atrás, o nosso umbigo, ele tem algo muito espiritual. Então, quando a gente, por exemplo, eu faço uma mentoria, eu falo para a pessoa botar a mão no umbigo dela para quebrar a maldição que tem ali, essa pessoa ela começa a vomitar, ela começa a passar mal e ela sente que foi quebrada. Maldição que não foi quebrada na sua vida. Coloca a mão no umbigo, ora para Deus cortar, para Deus quebrar, cortar esse laço, esse cordão umbilical de maldição que ainda está formado. Tem gente que ora assim e aí é quebrado na hora. E orou anos e não foi quebrado. Tem maldição que só é quebrada orando no umbigo. Então, temos acesso ao nosso corpo, vários acessos, por isso que a gente não pode guardar o cordão umbilical. Entende? A gente não deve enterrar e nem guardar. E aí, o que você achou dessa revelação? Forte demais, não é? Eu espero que esse estudo tenha aberto seus olhos, principalmente sobre essas legalidades que a gente nem imagina que existem. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu estou sempre garimpando esses testemunhos e trazendo mastigadinho aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo qual dessas partes mais falou com você, se foi o jejum financeiro ou a revelação do umbigo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.